Dos rios e nascentes às torneiras de todos nós, a água movimenta recursos técnicos e humanos muito consideráveis. Nas últimas 2 décadas, o país investiu milhões de euros na construção de redes de abastecimento, mas o setor está hoje numa encruzilhada. É tempo de grande reportagem. A meio da manhã, a carrinha de Carlos Sousa rompe a pacatez das moitinhas. Leva peixe e fruta fresca às freguesas do monte, que de outro modo não tinham como compor a despensa. Isto é meu. É seu. Pronto. Você quer o quê, patrão? Quero um quilinho de peras. Quilinho e meio. Quilinho e meio. Perdido no mapa, perdido no tempo, o lugar, cada vez mais deserto, acolhe meia dúzia de idosas e uns quantos estrangeiros que se tomaram de amores pelas cercanias de Odmira. A dificuldade é a gente não ter transporte como a gente devia ter. Agora tem visto que há miúdos, ainda há aí uns contos dos estrangeiros que vão para Santo Antônio, vem a caminhonete todos os dias. Mas quando não há escola, só tem vindo a caminhonete às 9 horas, às segundas-feiras. Agora pedimos ao médico, é essa boia. E água? A água, temos a água, ela é do furo, temos aqui a água ligada, mas a água tem sido um bocadinho assim difícil. Agora vamos andar de casa. Vamos andar de casa e é do caminho. A dificuldade aguçou o engenho. Para regar a horta e lavar o pátio, Lucinda usa a água da chuva e a que escorre do lavatório. Sim, esta também aproveito. Pois, isto é assim. Não estraga nada. Ah, pois é claro. Então, quanto mais se gasta, mais tem que se pagar. Em boa verdade, o que Lucinda paga não reflete o investimento feito pela Câmara de Odmira para levar água às moitinhas e a outros 15 lugares isolados daquele que é considerado o maior concelho da Europa. Montaram aqui uma rede com um depósito que tem quantos litros? 50 mil. Para abastecer quantas pessoas? Que neste caso são 6 contadores, devem de ser 7 pessoas, porque normalmente são senhoras viúvas e viúvos, é tudo gente só com uma pessoa, casas só com uma pessoa. Portanto, a Câmara montou uma rede para abastecer 6 pessoas. Exatamente. José Santos é o responsável pelas equipas que, diariamente, controlam a qualidade da água das povoações isoladas de Odmira. O cloro 0,48 e o pH 7,01. Tá bom. Um esforço nem sempre reconhecido pelas populações que durante anos beberam água da fonte. Eles andam sempre aí a fazer análises às águas, não é? Todos os dias. É todos os dias, mas fazer o quê? Aqui está sempre na mesma. Hoje está. Não, se ele até não tem tido água negra, não, senhor. Agora há uns dias que a água até não tem vinda negra. Não tem vinda negra, mas teve tempo que era uma desgraça. Grossa, um dia veio ali. Mas agora já não, há muito tempo que tem água sempre ali clarinha. Nós temos 2.220 metros de condutas e temos um consumo de água no inverno de 2 metros de água por mês. E ela, por vezes, como não tem circulação, como não tem consumo, ela fica um bocado castanha, não é preta, não. O consumo das moitinhas é equivalente ao de um agregado familiar de 3 pessoas no centro de Odmira. Uma insignificância num concelho onde a faturação de água rondou, no ano passado, cerca de 1.430.000 euros. O senhor é capaz de me dizer quanto custa levar a água, por exemplo, às moitinhas? É um investimento que certamente, pelos números que me recordo, rondará os 80.000 euros. Portanto, enfim, é uma equação que certamente para muitos não se justificará, mas a verdade é que o país não é todo igual. Apesar da diversidade territorial, os portugueses assistiram nas 2 últimas décadas a uma melhoria considerável da qualidade da água que consomem, à conta de investimentos avultados, que muitas vezes passam despercebidos. Portugal é um dos melhores países do mundo em termos dos serviços de abastecimento de água e saneamento.
investiram-se, não tenho os números certos, não sei se alguém tem, mas estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de euros. Nós passámos em 20 anos de cerca de 50% de água com boa qualidade para praticamente 98%, 99% de água com boa qualidade, com níveis de cobertura de abastecimento da ordem dos 98%. E aí podemos dizer que os quadros comunitários e os fundos foram bem aproveitados. Subsistem, no entanto, problemas que transformam a gestão da água num quebra-cabeças. A começar pela dimensão de muitos dos sistemas responsáveis pelo chamado abastecimento em baixa, ou seja, a água que nos entra em casa. Um sistema com 200 mil habitantes pode escolher qualquer sistema institucional que quiser. Público, privado, o que quiser. Um sistema com abaixo de 50 tem um leque muito mais limitado, e para sistemas com 5 mil habitantes ou 10 mil habitantes vão porventura ter ou tarifas excessivas ou má qualidade de serviço. Há concelhos que praticam tarifas abaixo do preço cobrado pelas empresas do Grupo Águas de Portugal, responsáveis pelo chamado abastecimento em alta de 80% do território. Uma dessas empresas é a Águas do Douro e Paiva, que fornece 20 municípios do Grande Porto. O abastecimento em alta pressupõe a captação, o tratamento, a análise e o encaminhamento da água até aos depósitos das autarquias, que a partir daí se encarregam de a fazer chegar aos consumidores, através do chamado abastecimento em baixa. A participação de duas entidades no processo reflete-se naturalmente na fatura. Portugal, neste momento, é dos países que tem maior separação entre alta e baixa, e isso tem custos, isso é uma ineficiência. Se o país se juntasse à alta e à baixa, nós estimamos que se poupariam 150 milhões de euros por ano. Trata-se, no fundo, de replicar o modelo da EPAL, que abastece em alta 35 municípios a norte do Tejo e é também responsável pelo fornecimento em baixa da cidade de Lisboa. A Águas de Portugal, dona da EPAL e de outros 19 sistemas de distribuição em alta, mostrou-se disponível para assumir a gestão da água de 116 municípios do interior do país, à semelhança do que acontece na capital. Mas a proposta foi acolhida com pouco entusiasmo por parte dos autarcas, que receiam um aumento de tarifas. Mãe, está a fazer o quê? Veja lá, venha com jeitinho para não cair. Venha aqui para o pé da gente. Já não está bem ao lado de mim. Pois, 86 anos, o que é que a gente espera? Na casa de Jerónimo, o almoço foi concluído. Veio a mãe, o filho, a nora e a amiga Carmelinda, que se deixou ficar para mais 2 dedos de conversa. Agora, quando acabar isto, tenho que lavar ali o quintal, porque como tenho os cães... Jerónima Tunaco vive no bairro da Malagueira, projetado nos anos 70 pelo arquiteto Cisa Vieira, para acolher um número crescente de trabalhadores rurais e famílias das antigas colónias de África que se radicaram em Évora. 430,71. Regressada há pouco tempo de Lisboa, onde viveu nos últimos anos, Jerónima ainda não percebeu muito bem quem manda, afinal, na água que abastece a cidade alentejana. Eu acho que é privada, mas não percebo porque é que vêm as faturas da Câmara. Mas diga-me, porque é que acha que é privada? De onde é que lhe vem essa ideia? Porque são as águas de Portugal, do Alentejo, diz que é águas do Alentejo, e eu penso que passou a ser privada, agora não percebo muito bem como é que as faturas vêm da Câmara. Pois. Eu acho que a Câmara que paga, e a gente paga à Câmara, mas a Câmara acho que durante muitos anos não pagou. Acho eu. Portanto, é uma grande confusão no negócio. Há aqui uma grande confusão, sim. Uma confusão com origem nas águas do Centro Alentejo, parceria pública liderada pelas Águas de Portugal, que fornece, em alta, 7 municípios alentejanos. As águas do Centro Alentejo fazem parte do sistema multimunicipal, em que os municípios abdicaram das competências próprias que têm na captação, tratamento e distribuição da água, entregaram ao Governo, e foi o Governo que fez um contrato de concessão com essa empresa, o que significa que os municípios perderam o controle estratégico da água.
No caso de Évora, a integração nas águas do Centro Alentejo revelou-se um péssimo negócio, com a autarquia a comprar um metro cúbico da água em alta a 63 cêntimos, cobrando apenas 40 pela distribuição em baixa. As contas, claro está, derraparam. Quanto é que a Câmara de Évora deve às águas de Portugal? Neste momento deve 16 milhões de euros. Acabou de pagar cerca de 20 milhões de euros. Ao longo destes 10 anos pagou 55 milhões de euros. Tem uma penalização, se quiser, um prejuízo no sistema de águas de 5 milhões de euros por ano. Antes de Évora, Carlos Pinto de Sá esteve à frente da Câmara de Montemoro Novo e, nessa qualidade, nunca integrou as águas do Centro Alentejo. Ele e outros 20 autarcas criaram as Águas Públicas do Alentejo, também em parceria com as Águas de Portugal. As designações, como se vê, são idênticas, mas o modelo de negócio é muito diferente. No caso das águas públicas, a empresa mantém a maioria de capital das águas de Portugal, mas a gestão estratégica, a decisão estratégica, mantém-se nos municípios. É uma espécie de carta de garantia para quem encara a água como um bem público e inalienável. Na eventual privatização das águas de Portugal, os municípios detêm sempre a possibilidade de adquirir parte desse capital como prioridade e, portanto, manter o sistema público. Com avanços e recuos, a hipótese de privatização das águas de Portugal nunca foi categoricamente afastada pelos responsáveis políticos, nem pelos portugueses, nem pelos de Bruxelas. Questionada por diversas organizações não governamentais sobre a possibilidade das águas dos países sob resgate financeiro serem privatizadas, a Comissão Europeia foi clara. A Comissão acredita que, com o devido cuidado, a privatização de bens públicos, incluindo as companhias de abastecimento de água, pode trazer benefícios à sociedade. Encarar a privatização como uma fuga em frente, ou seja, eu, pequeno município, eu, pequeno país, com muitos problemas de pobreza, sem saber o que vou fazer, chamo um privado para me ajudar, erro crasso, vai dar a geneira de certeza. Países como a Holanda, a França e a Itália estão a recuar na privatização das águas, mas entre nós essa não é uma possibilidade completamente fechada. Com certeza que haverá um momento, que não é agora, de haver uma decisão sobre a participação maior ou menor de entidades privadas na gestão da água. A venda da EGF, Empresa das Águas de Portugal, responsável pelo tratamento de resíduos, é vista por muitos como um primeiro passo no sentido da privatização total do grupo. Mas o presidente da holding do Estado garante que a estratégia é outra. Passa por dividir o país em 4 grandes subsistemas de abastecimento em alta, procurando equilibrar os municípios do litoral e do interior. Estas agregações vão permitir resolver a questão do déficit tarifário em 25 anos. Até agora não havia qualquer tipo de solução para a questão do déficit tarifário, que é uma questão preocupante e que já tem montantes elevados. São mais de 300 milhões de euros de dívidas acumuladas, mas a entidade que regula o setor não acredita que a agregação de municípios por si só resolva o problema. Nós levantámos algumas reservas porque certos aspectos que nós esperaríamos encontrar lá como benefício para a sociedade não surgem. Quais são? E, portanto, essencialmente ao nível de poder captar essa fusão, poder captar maiores eficiências e, portanto, maiores economias de escala e, portanto, conseguir ainda tarifas mais baixas. O presidente das Águas de Portugal garante que a agregação de sistemas vai mesmo produzir uma redução de tarifas. A norte do Tejo, o processo tem avançado, mas no sul, a proposta de fusão das águas públicas do Alentejo com as águas do Algarve tem esbarrado na oposição dos autarcas alentejanos. Há todo o interesse para os consumidores de água no Alentejo em aderirem a esta agregação, porque a tarifa na alta, com esta agregação entre o Alentejo e o Algarve, iria baixar, digamos assim. No entanto, cabe aos municípios do Alentejo tomar essa decisão e eles ainda não tomaram essa decisão. Não estamos por essa opção, estamos determinados neste modelo. Aliás, transmitimos-lhe que não estão esgotadas todas as virtudes deste sistema. Queremos afinar o modelo, queremos acabar por construí-lo e demonstrar que esta gestão é mais eficaz. A escala dos 4 megasistemas que estão a ser propostos pelas Águas de Portugal é a principal reserva colocada pelos ambientalistas da Quercus,
que receiam que se estrague aquilo que, em alguns casos, funciona bem. Estamos a falar de 4 megasistemas. O sistema de Lisboa e Vale do Tejo vai integrar 99 municípios. O que é facto é que não conhecemos o fundamento pelo qual a Águas de Portugal fundiu ou decidiu a fusão nestes 4 megasistemas. Não conhecemos os fundamentos técnicos e temos dúvidas que estes 4 grandes sistemas conseguirão funcionar como um todo. Ai, não sei. O da Tiana está aqui. É matéria que não apoquenta Ana Gonçalves e Hermínia Paiva. Quando o sol aperta, as duas mulheres andam num corrupio, a regar as hortaliças que crescem no bairro da Serafina, paredes meias com o aqueduto das Águas Livres. Esta é biológica. Porque não gostamos de água de casa. É a água da fonte, cuja proveniência desconhecem. Esta água é tão fresquinha, vem turistas, caminhonetes cheias para aqui. Okay. E ali além outra, já a viram? Não. Ao cabo deste passeio há outra. Mas passam-na para ali, é? Para as hortas? Não. A gente até nem sabe de onde ela vem. Nós apanhamos aqui isto já há muitos anos e servimos dela. Na verdade, trata-se de água da companhia, rigorosamente igual àquela que corre nas torneiras dos lisboetas. É captada pela EPAL, empresa responsável pelo fornecimento em alta de 3 milhões de portugueses, de 35 municípios a norte do Tejo. Em 2012, gerou lucros da ordem dos 44 milhões de euros. Joia da coroa do Grupo Águas de Portugal, é a sucessora da Companhia das Águas de Lisboa, criada em 1868 por iniciativa privada. Nesse tempo, a capital matava a sede nas fontes ligadas ao velho aqueduto das Águas Livres, que funcionou até aos anos 60 do século passado. É este o belíssimo chafariz das Janelas Verdes, por recuperar. Esperemos que em breve se recuperem e não esteja. Sim, está bem preciso. É lamentável o estado em que está e é tão bonito. O coração de Manolo Belho divide-se entre a Galiza que o viu nascer e a Lisboa que o acolheu há quase 60 anos. Cresceu a ouvir histórias de galegos que ao longo de séculos demandaram a capital portuguesa em busca de melhores condições de vida. E reteve uma em particular, que tem como personagem central um jovem aguadeiro. Todos nós, os galegos, conhecemos esta história, que era, naturalmente, o galego, quando chega ao local para onde emigrou, imediatamente escreve à família, não é? E são famosas as cartas. E há uma carta de um galego que dizia assim, eu vou dizer em galego, que é parecidíssimo ao português, é o mesmo idioma no fundo. Minha mãe, eu estou bem, graças a Deus. Em Portugal o tempo é bom. Os portugueses são muito simpáticos, é muito boas pessoas. A água é deles e nós vendemos já. Já era o espírito do negócio de galego que vende ao português a água que é do português. Um espírito que se manteve até aos dias de hoje e ganhou expressão nas 27 parcerias público-privadas responsáveis pelo abastecimento de água de 23% da população portuguesa. E nestes contratos, tipicamente, o risco está sempre do lado da esfera pública, está sempre do lado do Estado e não do lado do privado. O relatório do Tribunal de Contas, publicado em fevereiro, confirma a tese da Quercus. Na maior parte das concessões, os privados garantem sempre as suas margens de lucro, independentemente das quebras de faturação ou da perda de clientes. A diferença é paga pelos municípios ou pelos próprios consumidores, através do aumento de tarifas ou de taxas de ligação às redes de abastecimento e de saneamento básico. O número de queixas não para de aumentar. Por ano recebemos cerca de 5 mil reclamações de consumidores contra a sua entidade gestora. O que é que significa? Que dessas 5 mil reclamações, em média, cerca de metade são situações em que o consumidor tem razão. Passos de Ferreira é um dos concelhos onde a contestação mais subiu de tom.
Em novembro de 2012, o povo saiu à rua em protesto contra a Câmara e contra a AGS, consórcio liderado pela SOMAG e pela ABB. Os custos de ligação à rede de saneamento básico, exigidos pelo concessionário ao abrigo do acordo celebrado com a autarquia, foram a gota de água que fez transbordar o copo. Nas casas particulares era 2.500 euros, mas as empresas iam pagar mais, que eu agora não sei quanto é, não me lembro quanto é que iam a pagar mais, mas iam pagar mais as empresas. E a senhora estava disposta a pagar esse dinheiro? Se fosse obrigada, era, mas uma vez que não era, não estava disposta a nada a pagar. Não paguei. Dona de uma confecção com um poço próprio e fossa cética, Benilde passou então a receber faturas regulares das águas de Passos de Ferreira, cobrando-lhe a chamada taxa de disponibilidade. E eu deixei acumular as faturas, acumular, até que um dia mandaram-me uma carta a ameaçar que ia mandar-me uma injunção. Então fui eu com eles para o tribunal. Fui com eles para o tribunal, com essas faturas todas, e ganhei a questão. O tribunal entendeu que Benilde não estava a usufruir dos serviços da AGS e declarou nulas as taxas de disponibilidade cobradas pela empresa, que, no entanto, não alterou nada na estratégia de abordagem dos consumidores de Passos de Ferreira. Veja-se o caso de José Maria e dos vizinhos da Rua do Ramilo. Não tem saneamento? Não tenho saneamento. Porquê é que não tem? Não posso explicar. Quem posso explicar isso é a AGS. Mas o saneamento chega aqui perto, não chega? Onde é que está o saneamento? Está a ver da pastelaria do Sr. Sérgio. Que distância é que tem, mais ou menos, da sua casa até lá? Pai, 50 metros, não. O saneamento ficou à porta, mas isso não impediu a AGS de cobrar a chamada taxa de disponibilidade do contador, que na casa de José Maria continua a zeros. Pelas contas da AGS, quanto é que o senhor lhe deve neste momento? Eu a AGS devo... Estou a dever... 96,39. Não tenciona pagar? Se eu não tenho saneamento e não gasto água, eu acho que não. É mais um caso que segue para o Tribunal de Passos de Ferreira e que tem na base o contrato de concessão celebrado pelo anterior Presidente da Câmara. Pressionado pelo movimento 6 de novembro, Pedro Pinto acabou por abolir as polémicas taxas de ligação à rede de saneamento básico, mas não evitou a derrota nas últimas eleições autárquicas. A nossa reivindicação era para que estas ligações viessem para um preço justo, o preço equivalente àquilo que se praticava nos concelhos limítrofes. Entretanto, o Presidente da Câmara à altura e o Executivo Camarário decidiram extinguir por completo esse valor, mas o que não se paga de um lado, paga-se do outro, não é? No caso em apreço, paga a Câmara de Passos de Ferreira, liderada desde as últimas eleições pelo socialista Humberto Brito, que durante muito tempo foi o rosto do movimento 6 de novembro. Miguel Costa Gomes também tem pela frente uma herança pesada, goradas que foram as negociações com a AGS, igualmente concessionária das águas de Barcelos. Posso lhe dizer que a primeira proposta que me fizeram era um aumento da água de 38%, um prolongamento do contrato por mais 10 anos e uma indemnização na ordem dos 25 milhões de euros. Eu rejeitei claramente isto. Rejeitou e perdeu. O Tribunal Arbitral condenou a Câmara de Barcelos a pagar 172 milhões de euros a título de reequilíbrio financeiro, valor que reflete as expectativas de 30 anos de consumo, acordadas em 2004 pelo então Presidente da Câmara, Fernando Reis. Aquilo foi um contrato mal feito, mal controlado, um contrato que não teve controle absolutamente nenhum jurídico e foi feito e baseado em pressupostos errados. O problema não está no contrato, não está nas cláusulas do contrato. O problema está nas cláusulas que nos obrigavam a fazer o concurso de determinada forma e tudo visado pelas entidades competentes.
Na verdade, o Regulamento Geral dos Sistemas de Distribuição de Água, publicado em 1995 no Diário da República, apontava para aumentos de consumo que viriam a revelar-se desajustados da realidade do país. Nas populações com mais de 50 mil habitantes, como é o caso de Barcelos, previam-se consumos diários de 175 litros por pessoa, muito acima dos 68 litros registados em 2004, quando o contrato de concessão foi assinado. Nós, em 2018, teríamos que estar a consumir 165 litros cada um, mas à data de 2011 nós estávamos a consumir os mesmos 68, mas pelo contrato devíamos estar a consumir 138. Se não se importa, eu ia pedir então, se abrir aí o contador. Sim, senhor. Está bem? Faz favor. É para agora. Aqui já deve ter teia de aranha. E tem mesmo. Quanto marca? Ora bem, neste tu marca 1,693. 1 metro cúbico? Sim, julgo que sim. É nada, praticamente. E ele está parado no tempo para há 7, 8 anos ou qualquer coisa. Aparentemente, a Câmara não levou em linha de conta que a maior parte da população de Barcelos vive em zonas rurais e tem poço próprio. Vamos lá, ver o poço. Olha, isto precisava aqui levar uma mangueirada de azeite, pá. Quando a AGS começou a fazer depender o abastecimento de água da ligação à rede de saneamento básico, a reação dos barcelenses não se fez esperar. Eu não me ligo ao saneamento por causa do preço. Quanto é que lhe estão a pedir? 1.150 euros para aí. É um roubo à nossa carteira, e neste caso pessoal à minha, porque em Esposende paga 149. Em Famalicão 146 ou 149 também, em Braga 181, em Gaia já vi a cópia do decreto-lei 162. Portanto, aqui 10 vezes mais. Em média. Mais de 10 vezes. A lei do país obriga as pessoas a fazer as ligações de água e de saneamento. E a pagarem por isso. Desde que haja rede pública à porta. E a pagarem por isso. E a pagarem por isso. Portanto, os barcelenses não tiveram razão para se zangar consigo e com a Câmara por causa disso. Não é pelas ligações. O que fez as pessoas zangarem-se foi o atual Presidente da Câmara e o Partido Socialista, na altura, a darem a fazer uma campanha a dizer que iriam baixar o preço da água a 50%. E agora estão a pagar as consequências. Fernando Reis assaca responsabilidades ao atual Presidente da Câmara, mas a verdade é que a Inspeção-Geral da Administração Local detectou um conjunto de irregularidades no processo de concessão das águas de Barcelos, que estão neste momento a ser investigadas pelo Ministério Público. Enquanto isso, o problema mantém-se. Até 2035, a Câmara tem de indemnizar o concessionário em 172 milhões de euros. Acha que vai conseguir manter a promessa de não aumentar as tarifas de água em Barcelos? Eu já nem estou preocupado com isso. O que eu prometo é fazer um esforço para o retorno da concessão e, a partir do momento que nós conseguirmos este princípio do retorno da concessão, analisamos a possibilidade de compensar os barcelenses, nomeadamente numa possível baixada do preço da água. Pelas contas de Miguel Costa Gomes, recuperar a concessão pode custar cerca de 100 milhões de euros. A AGS não quis falar à reportagem da SIC. Apesar dos avisos de água imprópria para consumo, a fonte da senhora é ponto de paragem diária de dezenas de valonguenses que tentam poupar uns cêntimos na fatura cobrada pelas águas de Valongo. A senhora sabe o nome da companhia que lhe fornece água? Olha, não sei se é... Eu acho que é Águas Valonga. Valonga. É Valonga, não é as águas daqui de Valongo. É Valonga, é. Não é? As águas daqui de Valongo é Valonga. Veolia, diz-lhe alguma coisa? Olha, eu estou errado, estou esse nome. Veolia. É. Olha, eu não sei, meu Deus, eu bem não tenho no papel, olha, não sei lhes explicar. A explicação é relativamente simples. No ano 2000, a Câmara de Valongo entregou o abastecimento de água aos franceses da Compagnie Générale des Eaux, empresa da Veolia, uma das mais destacadas multinacionais do setor. Até ao final do ano passado, Veolia era a designação que aparecia nas faturas de água de Valongo, Mafra, Orém e Paredes, igualmente concessionadas ao grupo francês. Agora passou a ser Bewater, designação abreviada de Beijing Enterprises Water Group, o consórcio chinês que adquiriu a participação da Veolia. Ah, é? Estou agora a saber que eram os chineses. Também comprou tudo, caraca, os chineses.
Está a vir a comprar a água em Valongo. A compra decorreu dentro das leis de mercado que regem os grandes negócios. De um dia para o outro, a concessão que tinha sido formalmente acordada entre a autarquia e o grupo francês alterou-se. Até ao fim do mandato anterior, não recebemos na Câmara qualquer informação formal de que haveria essa mudança e muito menos de que se pedia licença ou autorização para essa mudança. Pedro Panzina foi, durante anos, vereador independente e membro da Assembleia Municipal de Valongo. Em 2005, acompanhou de perto o processo de reequilíbrio financeiro acionado pela Veolia, que assentou fundamentalmente em 2 pontos. Mais anos de concessão do que os que estavam previstos, isto é, mais anos de retorno, portanto, dos ganhos, do lucro, não é verdade? E cessação da remuneração prevista por litro, digamos assim, não é? Ou no caso, por cada 1000 litros da água vendida. Este desequilíbrio é tal que me leva a considerar que este contrato é um contrato ruinoso. Na prática, a Câmara, liderada na altura pelo social-democrata Fernando Melo, passou de 30 para 36 anos o período de vigência do contrato e abdicou de uma renda de 12,5 cêntimos por metro cúbico cobrado que a concessionária tinha de pagar a título de utilização de infraestruturas pertencentes à autarquia. Num concelho com 94 mil habitantes, é fácil perceber a dimensão da receita que deixou de entrar nos cofres da Câmara. Nas últimas autárquicas, o município de Valongo mudou de cor política. O socialista José Manuel Ribeiro tenta agora renegociar o contrato com a Biowater e pediu mesmo a intermediação da entidade reguladora. Nem o autarca nem a empresa se mostraram disponíveis para prestar declarações à SIC. Deixa ela subir. Aqui é água só mesmo. Dá uma que não precisa de arrumar a terra. Para quê? Vai perdão já. A ver. É alta tecnologia agora. A constituição de parcerias público-privadas foi a forma que muitos municípios encontraram de levar o abastecimento e o saneamento básico aos lugares mais recônditos do território. Mas há exemplos que contrariam esta lógica. Parada de Tudeia está a quantos quilómetros de Paredes? Paredes para uns 6 km. E do Porto? Do Porto é uns 20. Como é que se explica que um lugar tão perto de 2 centros não tenha água chamada água da companhia? Isso a gente não sabe explicar. Nós não somos políticos, eu não sou político, não é? Não sei bem explicar. Armando Barbosa é o presidente da Cooperativa de Água Domiciliária de Parada de Tudeia, que abastece cerca de 1.800 habitantes da pequena freguesia de Paredes. 3 vezes por dia, Armando verifica os valores de referência da água. Aqui está bom. O hipoclorito só está bom. Há 28. Mas o senhor tem algum certificado, alguma autorização para fazer essas funções? Não, eu tenho a quarta classe feita com 9 anos. Nunca mais andei em lado nenhum. Mas tem alguma autorização para fazer aquilo que faz? Não tenho autorização nenhuma. Se houver algum problema com a água, quem é o responsável? Os responsáveis somos nós, é a cooperativa. E eu também. Para além do tratamento diário, a água de Parada de Tudeia é sujeita a análises regulares que seguem todos os meses para Lisboa para validação na entidade reguladora. Nada é deixado ao acaso, a começar pelas cavadas do monte, nascentes que a cooperativa adquiriu no início dos anos 80. Ao menos, vai ver se a válvula está aberta. Não trouxeste galochas, pai. Meia dúzia de carolas, liderados por Armando Barbosa, garantem o fornecimento regular de Parada de Tudeia. Mas, em 1982, quando a cooperativa viu a luz do dia, a aldeia viveu uma autêntica revolução, com o povo na rua a abrir valas para a passagem das condutas. Aquilo parecia a fim do mundo, o povo junto tem uma força que aquilo é só visto. Como é que o pessoal em tão pouco tempo faz tanto trabalho? Tudo à mão.
licença. Foi a forma de agentes de Tudeia contornarem o esquecimento a que estavam votadas e garantirem o acesso a um bem essencial. Ó Manel, o que é que tu bebes? Já uma mini? Meio. Eu já venho. Joaquina lembra-se bem desses tempos de escassez. Eu vim morar para aqui, para este lugar, há 40 e tal anos. Não tinha água nessa altura ainda? Não tinha água. Íamos ao fontanário, íamos lavar à fonte e era assim. Passados uns anos começou esta cooperativa, eu fui das primeiras realmente, mas não sei dizer ao certo quantos anos. Saneamento é que não tem? Não tem, não. Nem no café, nem na casa, nada? Nada, nada. Como é que é o tratamento? Chamamos um senhor que vem aí com uns tratores com umas, não sei dizer o nome, e a gente paga 30, 40 euros conforme. Para limpar as fossas? Para limpar as fossas. A Cooperativa de Parada de Tudeia cobra 400 euros pela ligação à rede de abastecimento de água. A partir daí, cada consumidor paga no mínimo 8,5 euros, equivalentes a 8 mil litros de água por mês. Nos períodos de menor consumo, a cooperativa fatura 4.600 euros mensais, que cobrem os custos das análises, seguros, combustível da carrinha, serviços prestados pelo cobrador e trabalhos de reparação da rede. Não sobra muito, mas sobra algum. Nunca ninguém nos dá onde estão, nem junta, nem câmaras, nem Estado, nunca recebemos dinheiro de nada. Nem fundos comunitários? Nada. É tudo dinheiro nosso. Tudo assim do bolsinho e do trabalho aqui dos cooperantes? E do trabalho que, tanto que tinha-se de pagar, não se paga. Tem muito trabalho feito por isso. A Carolice tem os dias contados. Uma lei de 2009 vem proibir as juntas de freguesia e as associações de consumidores de fornecerem água às populações. A partir de agosto, são os municípios que garantem o serviço, por via direta ou por contrato de concessão. A medida enquadra-se na redução do número de sistemas de gestão de água existentes no país. Qualquer coisa que passe dos atuais 400 ou 500 sistemas para 50 ou 100 é basicamente positivo. Dimensão do sistema, atendimento, redução do volume de perdas que em algumas zonas do país chega aos 80% e definição de tarifas adequadas. Estes são os fatores que, na opinião de Poças Martins, determinam o sucesso ou o fracasso de um serviço de abastecimento de água, seja ele público ou privado. Responsável em diferentes momentos pela reorganização das empresas municipais do Porto e de Gaia, o ex-secretário de Estado do Ambiente começou por investir na modernização da rede de abastecimento dos dois municípios, por forma a estancar as perdas. O Porto quanto é que tinha, por exemplo? O Porto anda à volta de 54%. E agora? 22%. E Gaia? Gaia não tenho os dados corretos, mas sei que Gaia começou nos anos 90, tinha cerca de 50%, em 2004 tinha cerca de 19%. Poças Martins diz que são necessários 6 anos para transformar um sistema deficitário de abastecimento de água num modelo rentável e eficaz. Assim haja vontade política dos decisores. Por exemplo, no caso de Gaia no Porto, não foi preciso sequer aumentar as tarifas. Como ele tinha uma boa dimensão, como havia perdas na altura superiores a 50%, e como foram muito reduzidas, foi possível fazer muito mais coisas, acabar os sistemas e inclusivamente reduzir as tarifas. Uma prática que não é aplicável a grande parte das regiões do país, onde a fatura da água, do saneamento básico e do tratamento de resíduos urbanos representa menos de 3% do rendimento médio das famílias, o valor de referência recomendado pela OCDE. Nós temos várias entidades gestoras em baixa que não cobram nada pelo saneamento. Ora, o saneamento, como sabe, custa mais do que o abastecimento de água. E é o saneamento que permite que o turismo possa existir em Portugal e as pessoas possam tomar banho em praias. Com a recente alteração do Estatuto da ERSAR, as regras a que as entidades gestoras estão sujeitas tornam-se mais apertadas. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos ficou mais independente do poder político, conquistou independência financeira e viu reforçados os seus poderes de atuação e fiscalização. Passa a definir as tarifas estatais, passa a ter um poder muito maior ao nível
das tarifas municipais, pese embora aí os municípios continuam a ser eles a definir as tarifas, passa a ter poderes sancionatórios como nunca teve, passa a ter responsabilidades e poderes ao nível de informação como nunca teve. Cumprida a fase de dotação de infraestruturas, que nas 2 últimas décadas absorveu investimentos da ordem dos 10 mil milhões de euros, Portugal tem agora pela frente a tarefa de reorganização do setor, de acordo com as orientações da Diretiva da Água, que estabelece as bases de uma gestão sustentável dos recursos hídricos da Europa, e de acordo com as Nações Unidas, que em 2002 declararam o acesso à água potável um direito fundamental.